Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa cesta de partilha, que hoje está super especial. Hoje, eu, Andréia Marangoni, é que irei comandar as perguntas. E eu estou aqui com parte da equipe do Vijaya Rei, que é o grupo que envia reiki eh, para nós, para as pessoas, né, do nosso grupo. Daí, no caso, deixa eu me apresentar, então, começando. Eu sou Andréa Marangoni, como eu disse, eu sou consteladora familiar, sou terapeuta sistêmica e também integrativa. Então, eu trabalho com floral, com reiki, com apometria, entre outras técnicas. E eu estou ansiosa, porque nosso tema de hoje é ansiedade. E também gostaria de saber quem aqui é ansioso. Então, quem está vendo pelo YouTube, depois coloca aí no chat, aí nos comentários, se você é ansioso e o que você faz para minimizar ou até acabar com a sua ansiedade. E já que me apresentei, gostaria de chamar as minhas amigas aqui. No caso, a Camila poderia ah, se apresentar, falar um pouquinho se você é ansiosa ou não? Olá, ótima noite, tarde, dia. Bem-vindos à Sexta de Partilha. Gratidão, Bom, eu sou a Camila, sou médica veterinária de formação, terapeuta integrativa e os animais me trouxeram seus humanos de estimação. Hoje eu venho constituindo um trabalho em prol de animais e humanos, desse tratamento multiespécie, e é uma honra, é um prazer estar aqui do lado desse time, que é o Vijaya Rei, que é o nosso grupo original de São Bernardo do Campo. Eu e a Andréia estamos na jornada aí há uns 5, 6 anos já, né, Dé? E aí a gente vem caminhando de presencial, nós estamos online todas as terças-feiras, trazendo uma palestra com o Rick. E o tema desse mês é ansiedade. Eu confesso que eu sou ansiosa, mas eu tenho uma ansiedade seletiva. Para algumas coisas eu sou ansiosa, para outras eu sou tão tranquila, mas ela vem e vai diariamente, vários momentos do meu dia me pego ansiosa. Então é isso, Andréia, com você. Gratidão. Gratidão, Camila. Então, gostaria de te apresentar também, aliás, pedir para que se apresente a Suzana. Ela também faz parte da nossa equipe. E é isso, Suzana, que poderia falar para a gente. Então, boa noite, meu nome é Suzana, faço parte do Vijaya Rei e nós enviamos para o nosso grupo de atendidos, né, o Reiki durante a semana e para o planeta, né? E às terças-feiras nós nos encontramos para fazer uma palestra sempre com um tema, né? E o tema do nosso mês, né, esse mês, é a ansiedade. Então, e aí, a Andrea teve a ideia de a gente se reunir para bater papo mesmo sobre ansiedade, né? Cada um falar de si, né? E falar como enfrenta a ansiedade. Eu, particularmente, sempre fui muito ansiosa, né? Consegui, vamos dizer assim, com o passar dos anos, né? Com a convivência com as terapias todas que cada uma pratica, a gente vai aprendendo a controlar a ansiedade, né? Porque a ansiedade é uma coisa própria do ser humano mesmo. Não tem ser humano que tenha ansiedade nunca, né? Zen o tempo todo é impossível. Então, no grupo, eu pratico fitoterapia, né? Antigamente, né? Antes da pandemia, auriculoterapia, porque tem que ser presente acupuntura na orelha, né? Mas eu também estudo medicina chinesa e um pouquinho de aromaterapia, né? E isso tudo, né? Juntando todas as terapias, a gente vai dando um suporte aí para os ansiosos. É isso. Gratidão, Suzana. Então, eu gostaria de chamar a nossa Celina, Maria Celina Zabotto, que também é nossa
como que a Suzana diz mesmo, que ela é a nossa voz de travesseiro quando ela faz as meditações, para deixar o pessoal bem calminho. Então, Celina, se apresente, por favor. Olá para todos. Como a Andrea disse, ela falou que ela é a nossa, né? Então eu sou também. Bom, brincadeiras à parte, eu também faço parte da equipe Jarita Vijaya e sou terapeuta integrativa, e dentro de todos esses assuntos que a gente vem estudando, trabalhando e vivenciando. Então, é um pouco de cada um que nós vamos estar falando aqui, passando para vocês, para ver o que faz sentido, né? Porque a gente tem técnicas, mas só vai mesmo estar aprendendo e sabendo se funciona e como aquilo repercute em nós é através da vivência, através da experiência. Então, é sobre isso que a gente vai estar discutindo aqui um pouquinho de cada um e dentro da experiência de cada um para a gente tentar entender como trabalhar isso dentro da gente, porque a ansiedade é uma coisa, como a Suzana disse, faz parte do ser humano, né? Essa situação, esse querer que a gente tem de estar no controle da situação, de saber o que vai acontecer lá na frente e já programar e ter tudo isso na mão. Mas é difícil, é muito difícil porque a gente não tem o controle da vida, né? Então, a vida acontece agora, é neste momento. Então, é neste momento que nós temos que procurar sempre estar e vivendo um dia de cada vez. Bom, é isso, Andréia. Gratidão, Cel. A Celina também é conhecida como Maricel, no Cesta de Partilha, quando a gente faz, a gente não, ela faz, os contos e encontros. Vocês estão super convidados também, aproveitando fazer o merchan. E como que nós chegamos a esse tema para o mês de setembro? Então, a nossa equipe, o Vijaya Rei, fez uma pesquisa com os nossos amigos, com os nossos pacientes, nossos conhecidos, e de 500 pesquisas, 500 pessoas que participaram dessa pesquisa, 90% se diz ansioso ou que teve algum tipo de ansiedade, um pico de ansiedade em algum momento na vida. Então, que gostaria de saber um pouco mais sobre esse tema. Então, para tanto, eu vou chamar as meninas para explicar o que é ansiedade para vocês. Até a Camila disse que ela é um pouquinho ansiosa seletiva, né? Então, mas, Camila, o que é ansiedade para você? Eu confesso que eu estava conversando com a Celina, a gente está falando bastante, estudando bastante sobre a ansiedade para compor esse trabalho. E o que eu tenho percebido, o que eu vi de resposta, é que a ansiedade é um estado. A gente fala muito de estado de espírito, mas é um estado. Acontece alguma coisa na minha rotina que vai trazer para mim alguns sinais, algumas sensações, e um dos estados que eu posso ficar durante esse evento é ansioso, ansiosa. Então, esse evento pode ser desde uma prova, um concurso, um trabalho novo, um relacionamento, a própria Covid, às vezes assistir alguma coisa na televisão. Então, essa ansiedade, esse estado, ele é um estado fisiológico. Todo mundo, sem exceção, inclusive nossos irmãos animais, né? Tem até um vídeo no YouTube dos animais que a gente fez na terça, tem o estado de ansiedade. O grande problema, Andréia, é quando a ansiedade começa a ser recorrente e aí a gente entra no estado de descontrole. E aí que a gente vai ter que trabalhar. Então, basicamente é isso, Andréia. Gratidão, Camila. Então, realmente, até eu mesma não falei se eu sou ansiosa ou não. Às vezes sim, às vezes não, depende. Quando eu quero algo, que eu estou assim,
por exemplo, eu estava querendo ir para a casa de uma irmã minha, uma época, e era para ir para o sábado. Já na quarta, eu já estava ansiosa, né? Já estava naquele pico de ansiedade. Mas eu acho que, como a Camila disse, todos nós temos, é inerente ao ser humano, né? Então, pode acontecer, mas o que pode acontecer, aliás, pode acontecer, mas às vezes a gente perde o controle, e esse perder o controle dessa ansiedade que nos prejudica, porque acelera o coração, a gente fica mais nervoso, mais irritado por vezes, e uma série de outros fatores também pode acabar nos interferindo na nossa vida. Então, Suzana, você poderia falar o que é ansiedade para você? É como vocês mesmos dizem, né? E todo mundo sabe, a ansiedade é um estado de espírito que todo mundo passa por ela, né? Um pouco mais, um pouco menos, né? O difícil é, como a Camila mesmo falou, quando isso é recorrente e acaba tomando um espaço maior na sua vida, além daquele espaço de tempo de um evento ou qualquer coisa assim. Então, fica aquele negócio da cabeça pensando mil coisas. Ela começa pensando uma coisa, aí ela lembra de outra, e aí lembra de outra. Tem gente que resolve fazer isso de dormir, né? E a gente diz que o travesseiro não é um bom conselheiro, né? E aí fica ali com uma série de pensamentos, nada se resolve na realidade, né? E só você pensando. Então, assim, eu nunca perdi uma noite de sono, mas teve noites que eu levantei. Levantei da cama porque eu falei, se eu ficar aqui, eu vou continuar nesse pensar, então vou fazer outra coisa. E uma coisa que a gente muitas vezes usa, né, que a gente praticamente usa em toda sessão de Reiki, né, é fazer a respiração controlada. Por quê? Se você olhar em quem faz meditação, quem faz relaxamento, quem faz todo tipo de tentativa de controle, se prende muito na respiração. O próprio yoga também, né? Prepara o corpo para a atividade com a respiração, porque é fisiológico, né? Você, quando está ansioso, tem a respiração curta e ela vai ficando cada vez mais curta, o coração acelerado e a mente junto. Ao passo de que se você para, e a gente fala mesmo para a pessoa, respira, esse respira é isso mesmo, é parar, se concentrar na respiração, respira fundo, dá tempo da sua mente pensar, né? Então, quase todas as práticas, na realidade, se voltam para isso, né? Para o controle da respiração, para poder controlar a ansiedade e a pessoa poder se controlar, porque o controle da vida a gente não tem, né? O controle dos acontecimentos das outras pessoas, a gente não tem controle de absolutamente nada. Então, a tentativa é respira para você se controlar. Gratidão, Su. Até a questão da ansiedade, se diz que a ansiedade é que quando você fica muito com o pensamento muito lá no futuro, não é? Não que a gente não possa pensar no nosso futuro ou pensar no futuro do que a gente vai fazer semana que vem ou essa semana, ou programar algo para fazer no futuro. O problema é quando a gente tenta controlar esse futuro e começa a vir pensamentos que até recorrentes, dizendo, poxa, mas e se não der certo? E o que eu tenho que fazer? E a gente tenta controlar para ter uma melhor resposta lá no futuro. E a gente não sabe o que pode estar acontecendo ou não. E daí diz também que, assim, se você não tem um bom presente, um momento presente, não significa o quê? Que você não vai ter também um bom futuro lá na frente. Então, até essa história de respirar,
Isso me lembra também a questão que no Reiki nós temos os 5 princípios, e que começa falando sobre o só por hoje. E o só por hoje ele traz a gente para o momento presente, só por hoje, no aqui e no agora. Então, não ficar muito lá no futuro, porque daí nos dá ansiedade, ou não ficar muito lá no passado também, porque isso pode nos acarretar depressão. Resumidamente falando sobre essa questão. Mas, assim, quando a gente está no momento presente, quando a gente está no aqui e no agora, no somente hoje eu vou estar calma, hoje eu vou respirar, hoje eu não vou me preocupar, nós conseguimos encontrar uma solução e até respirar e abaixar essa poeira, essa ansiedade, vamos dizer assim. Ah, deixa eu procurar. Celina Maria saiu? Eu não estou vendo ela. Camila, você poderia falar algo sobre o que seria essa questão de ser ansioso ou ter um pico de ansiedade ou uma crise de ansiedade? Poderia falar sobre isso para a gente? É importante que a gente olhe os sinais. Então, o primeiro sinal que traz é o que a Suzana falou, o mental disparado. Então, muitos pensamentos que têm muito a ver com algo que vai acontecer, algo que está acontecendo. Isso seria o fisiológico. Quando a gente pensa na doença, no transtorno da ansiedade, no TAG, que a gente chama, então entram outras coisas. O meu coração parece que vai sair pela boca, eu começo a suar demais, a insônia pode vir, tremedeira, queda de cabelo, fisiologicamente, sem controle da urina e das fezes, às vezes até um desconforto na barriga, e é bem característica e parecida até com as crises de pânico. Tanto que nos transtornos que envolvem a ansiedade, a síndrome do pânico também está ali. A grande diferença entre uma crise de ansiedade e a síndrome do pânico, uma crise de pânico, é que no pânico existe algo que me assusta e que me amedronta. A ansiedade está mais ligada a algo que está acontecendo na minha rotina. E é bem legal, viu, Dé, falar disso. Eu lembrei de uma história engraçada aqui para contar, né? Que eu tô contadora de histórias. Quando eu estava na faculdade, eu sempre fui meio assim, maluquinha de horário, né? Então, eu fazia estágio no Aquário de Santos e fui fazer estágio no Horto de São Vicente. E eu tinha que fazer 2 entrevistas que eu marquei no mesmo dia. O grande problema das entrevistas era que eram lugares muito longes. Então, eu tinha que pegar um ônibus para chegar no aquário, depois pegar o ônibus de volta para voltar, e depois eu tinha que caminhar quase que uns 30 minutos a pé, até chegar no Horto de São Vicente. O que aconteceu com a Camila? A Camila foi, não dormiu à noite, isso fazem mais de 10, não dormi à noite, ansiosa, porque eu não sabia se eu ia conseguir o estágio ou não. Cheguei no Aquário de Santos, fui super bem, passei, só que teve um problema. O ônibus atrasou. E eu não lembro direito quanto atrasou, né? Que horas eu tinha marcado. Mas aí eu lembro que eu saí do ônibus, fui correndo para o Horto de São Vicente. Cheguei, eu acho que quase 1 hora atrasada. E a Sandra nem me conhecia. E eu cheguei esbaforida, ela me atendeu, foi tudo bem, passei no estágio. E aí, para voltar para o meu apartamento, eu tinha que andar uns 30, 40 minutos. E aí eu andei, assim, toda feliz. De repente, eu comecei a sentir umas contrações abdominais. Eu comecei a sentir que eu ia fazer o número 2 nas calças, gente. Vocês não têm noção do que foi isso. Eu saí correndo, segurando, né, minhas nádegas, saí correndo. E aí eu lembro que no meio do caminho tinha uma igreja. André, pode ir. Tinha uma igreja, eu consegui ir no banheiro na igreja, mas eu fiquei tão ansiosa nesse processo de ir e não ir, que eu não consegui me segurar. E é engraçado, porque esse pico veio depois que eu consegui concluir. Porque até então, minha adrenalina, eu estava lá porque eu tinha que fazer as entrevistas. Depois, no relaxamento, eu não consegui segurar o número 2.
Então, uma das coisas que acontece nessas crises é que você perde o controle. Então, muita gente não entende quando você vê alguém passando mal e tudo. Às vezes até pode confundir com problema no coração ou com queda de pressão. Mas muitas vezes a pessoa pode estar passando tanto por uma crise de ansiedade quanto por uma crise de pânico. E até então, qual que é o objetivo? O que que a gente tem que fazer? Abrir espaço, ventilar. Água muitas vezes não dá para tomar, porque até a deglutição é um pouco dificultada, e trabalhar o que a Su falou, que é a respiração. Então, eu quis contar essa história, porque foi a história que a André estava falando, eu lembrei. E foi uma coisa que me deixou realmente muito ansiosa, porque eu não dormia à noite, porque eu tinha as entrevistas, o ônibus atrasou, cheguei atrasada, as pessoas não me conheciam, estava louca para conseguir, para fazer, e quando eu relaxei que eu consegui, quase não consegui, na realidade, segurar o número 2, né? Ainda bem que tinha a igreja no meio do caminho. Mas é uma coisa para a gente poder observar o quanto isso pode acontecer com qualquer um de nós. E ter esse tipo de sinal, se vocês já tiveram, depois quem estiver aqui vai poder conversar e contar para nós, faz parte. Agora, isso recorrente, a gente vai ter que olhar, vai ter que buscar auxílio. Então é isso, Andréia, pode falar. Riu um monte da minha cara, mas tudo bem? Gente, já vai contar uma história dessa, mas quem nunca teve um pico de ansiedade, ou até por conta mesmo de uma entrevista de emprego, ou de repente vai encontrar uma pessoa que, de repente, pela primeira vez, né, tem várias histórias. E, Suzana, você tem alguma história assim para contar para gente a respeito disso, sobre a ansiedade? Não exatamente sobre ansiedade, talvez sobre pânico, né? Porque, na realidade, foi uma situação meio assim. A história é real mesmo, né? Eu estava uma tarde, saí, fui até a padaria para comprar um pãozinho para mim tomar café, né? Então, assim, eu ia tomar café e fui buscar o pãozinho. É pertinho de casa e lá fui eu. E eu fui, assim, muito descontraída, né? Só pensando em trazer um pãozinho quentinho e comer. Aí, quando eu pus o meu pé na padaria, assim, de repente eu notei um movimento estranho, né? Porque tinha um monte de moleques mesmo atrás do balcão, né? E aí, assim, a cara das pessoas, né? Todo mundo apavorado, né? Aí, na hora, eu pensei, nossa, acho que eu cheguei na hora errada. E aí eu fiz menção de voltar para trás, né? Tirar o pé. Aí eu senti o cano da arma nas minhas costelas. E aí, atrás de mim, né, um senhor, e falou para mim assim, agora você vai entrar, não pode sair mais. Então, assim, na hora, eu pensei, e agora? Né? O que faço eu? E aí eu entrei, né, para fazer o quê? Ele me empurrou realmente para dentro, né, com o cano da arma nas minhas costelas. E aí o que eu notei mesmo, tinha 5, 6 moleques, assim, roubando demais valor de dentro da padaria, e do meu lado uma senhora e 2 meninas com um garotinho, um nenenzinho no colo. E o assaltante discutindo com o padeiro que ele queria o que ele estava dentro da caixa registradora, e o padeiro não queria entregar. E os moleques lá pilhando bebida, cigarro, sei lá mais o quê. Aí a senhora do meu lado começou a tremer, né? Medo, né? Começou a tremer, e começou a chorar. E as 2 meninas que estavam com o garoto também ameaçaram chorar, e aí o menino abriu um berreiro, né? Eu falei, nossa, se o que está com a arma ficar tão apavorado quanto todo o resto, né? Falei, se alguém agora perder o controle, vai morrer todo mundo aqui, não é possível. Aí eu fiz uma coisa que acontece muito comigo quando eu estou sob estresse. Eu virei para ele, olhei bem nos olhos dele e falei para ele, vamos fazer um trato?
se o padeiro entregar para você o que você quer, e eu fizer o povo todo ficar quieto, você guarda essa arma na cintura? Ele olhou para mim com uma cara de quem não estava acreditando, né? Que eu tinha topete de falar tudo isso para ele. Ele falou, eu guardo, se você fizer isso, eu guardo. Eu falei, então tá. E aí eu virei para as meninas e para a senhora e falei, olha assim, um negócio assim, vocês tomem seu controle. Respira fundo, segura, sei lá, faz o que vocês não vão gritar, não vão desmaiar, não vão fazer nada. Vocês prestem bem atenção, se concentrem nisso. Falei, se vocês querem sair vivos daqui. E aí o menininho chorando, eu falei, dá um biscoito, alguma coisa para esse menino para ele parar de chorar. Eu falei, porque ele pode perder o controle, e aí nós não vamos. Aí a mulher engoliu o choro, as meninas também, deram lá um pirulito para o moleque, e eu virei para dele e falei para ele assim, bom, agora é o seguinte, o senhor entrega essa porcaria aí, porque o que o senhor tem na caixa não vale a sua vida, vale? Aí ele olhou para mim, catou as coisas de dentro da caixa e deu para o cara. Aí o cara pegou o dinheiro, olhou para mim e guardou a arma. Eu falei, nossa senhora, graças a Deus. Mas pelo menos ele não estava com a arma em punho. Aí ele chamou a molecada, pularam o balcão e foram embora, né? Uma senhora vinha encostando o carro, ele arrancou ela dentro do automóvel e entrou, meteu aquele monte de moleque dentro e foi embora. Aí eu falei para o padeiro, agora eu quero um pãozinho. Peguei o pãozinho e vim embora para casa. Abri o portão, sentei. Quando eu cheguei na minha cozinha, que eu sentei na cadeira, eu não conseguia mais parar de pé. Porque eu tremia do alto da cabeça até o dedão do pé. Eu fiquei um bom tempo assim, sem conseguir nem falar, nem sair do lugar, né? Então, assim, eu tenho a impressão que quem entra numa síndrome de pânico devia se sentir como eu me senti naquele instante. A hora que eu sentei, como a Camila falou, a hora que a adrenalina passou, eu não conseguia mais parar de pé. E aí eu falei, nossa, eu não conseguia me controlar, nem respirar, eu acho. E é isso. Nossa, eu tinha uma história para contar, mas depois dessa que a Suzana passou. Desculpa, estou até dando risada disso, mas eu estava pensando na minha história que achei que poderia é, contextualizar. Mas que bom que você esteve no momento presente e conseguiu colocar as outras pessoas também no momento presente, respirar e ajudar nesse processo. Que bom. E realmente acontece isso, depois que você passa por aquele susto, independente se é uma crise de pânico, ansiedade, adrenalina, vai lá para o pé, vamos dizer assim, aí você desaba, realmente. Até ia comentar a minha história que mais de uma vez na empresa, por conta de auditoria, eu trabalho também numa empresa, trabalhava muito mais, na verdade, na parte de gestão da qualidade, e volta e meia tem auditoria, né, do órgão certificador. E quantas vezes no desespero, porque você tenta controlar tudo, controlar, sabe onde que tem determinadas situações, você sabe qual é o documento, mas pode acontecer dele pedir uma coisa que de repente não está tão bom assim, e que tem pendências, ou de repente tem alguma questão que está, como eles dizem, não conforme, não está conforme a norma. E quantas vezes eu tive assim 30 segundos, 40 segundos para resolver algo, e no início eu chorava, eu não conseguia fazer isso, eu tinha que pedir ajuda para alguém para me auxiliar naquele momento, porque eu não conseguia fazer uma pesquisa, mas ao longo do tempo, também são mais de 28 anos nessa área. Então, ao longo do tempo foi aprendendo a respirar, fazer cara de paisagem, daí a brincadeira do poker, né? Que fala que você tem aquela cara de Mona Lisa, como a Camila disse também, e
conseguir olhar para ele, você fazer a pesquisa olhando para ele e fazendo a pesquisa para responder algo. Então, mas quantas vezes tive crise, sim, tinha ansiedade, porque eu achava que não iria conseguir. Mas ao longo do tempo, é aquela história do aqui e agora. Então, não sei se ficou claro, né? Camila, você poderia dizer, então, o que você até recomendaria caso alguém. Aliás, antes dessa pergunta, como que a gente consegue identificar que realmente a pessoa ela está com não uma crise de ansiedade, mas uma pessoa é ansiosa? Como que a gente chega nesse diagnóstico? Qualquer um que passa por uma crise de ansiedade é ansioso? Tem uma outra palavra para isso, mas seria nesse sentido de como que a gente consegue identificar, diagnosticar que se a pessoa é ansiosa ou não, que seria, vamos dizer assim, crônica, não sei se o termo seria esse. Eu diria que a ansiedade, ela está entre os termos que já estão banalizados, viu, Dé? Como, eu sou bipolar, eu sou estressada, eu tenho ataques na cabeça, eu fico com muita enxaqueca. Então, a ansiedade, ela faz parte do nosso conceito fisiológico. Eu vou perceber que a ansiedade está aumentada quando eu fico, como a Suzana falou, pensamentos recorrentes. Minha cabeça não desliga. Eu começo a ter os formigamentos, até dificuldade de andar, suadouro nas sensações, o meu coração parece que vai sair pela boca. Então, eu tenho todos esses sinais, eles vão aumentando, aumentando, até o ponto que eu não consigo mais me controlar e nem ter uma vida comum. Então, as pessoas que têm os picos de ansiedade, as doenças, e até eu peguei aqui uma cola, então a gente tem, que nem a Su falou, estresse pós-traumático, que também vai gerar essa ansiedade. O toque também entra como, o toque, para quem não sabe, é aquele transtorno que a gente não consegue. Tem gente que, o toque tem até um filme muito legal na Netflix, que é um filme do toque, e a gente tem várias vertentes dele, desde lavar a mão várias vezes, até a mania de limpeza, até a fala, até não pisar no chão onde tem listras. Então, a gente vai ter ansiedade aí também, as fobias, os medos de forma geral. A gente tem pessoas que têm ansiedade e que está ligada muito àquilo que a gente chama de agorafobia, que está vindo muito forte com a Covid. Então, eu assisti as notícias, número de mortos, vacina, então a pessoa fica extremamente ansiosa com isso, o medo de conviver com os outros. Então, essas crises, elas vão aumentando, 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 até que chega um momento que a pessoa não consegue tomar banho, se alimentar, conviver com as pessoas, e muitas vezes ela não é compreendida. Então, os familiares, a sociedade não acolhem ela. E é aí que a gente precisa olhar e se preocupar, né? Aí que a gente vai precisar falar mesmo sobre isso e trazer os recursos que a gente pode para auxiliar. Então, no meu caso, eu como terapeuta integrativa, eu sempre indico a psicanálise, né, como analista, mas o reiki, o floral, as próprias meditações, são técnicas fantásticas para reduzir a ansiedade. E a dica que eu dou é que você olhe e perceba, poxa, tô assim, meus pensamentos, minha cabeça não tá funcionando bem, eu tô pensando muito, eu não tô dormindo, eu tô mais agitado, agitada, e busque ajuda mesmo. Então, a primeira coisa é se reconhecer ansioso, ansiosa, e ver que isso tá vindo com um grau que tá incontrolável. E aí, a gente vai. Para essas síndromes que eu falei, o diagnóstico é dado pelo médico psiquiatra. Os psicólogos podem fazer alguns exames, também alguns testes, e também podem trazer uma tendência, mas quem bate o martelo e fala, olha, você tem TOC, você tem o TAG, transtorno de ansiedade generalizada, você está aí com síndrome do pânico, é o psiquiatra. O que eu vejo é que muitas pessoas se dizem assim, sem um diagnóstico médico. Então, a gente precisa pensar e falar sobre isso também. É isso, Dé.
Só esse contexto, essa palavra agorafobia, poderia explicar um pouquinho melhor sobre? Então, a agorafobia é o medo do que está acontecendo no momento presente. Então, o maior exemplo que a gente tem da agorafobia é a Covid. Então, a Covid me deixa ansiosa, porque eu não posso sair da minha casa, porque eu não tenho as doses da vacina, porque as pessoas estão morrendo, e eu fico totalmente travada, que é o que a Suzana falou. A Su falou que ela sentou, ela não conseguia levantar, né? Aconteceu isso uma vez comigo. Eu sou ariana, mas eu não sou briguenta, gente. Eu briguei na minha vida uma vez. E eu lembro que eu gritei com essa pessoa, gritei. Minhas pernas tremiam. Depois, quando eu sentei, Su, eu fiquei igual você, mas chorei. E chorava, e chorava, e chorava. E aí eu não queria nada, né? Porque eu lembro na época eu era casada, então meu marido trouxe, né, água com açúcar, toma, não conseguia nem tomar. Então eu precisei respirar, retomar para voltar para o meu centro. Então, a agorafobia é isso, né? Então, acontece algo que me deixa amedrontado e que vai mudar as minhas funções, que vai trazer o descontrole generalizado do meu ser. É isso. Gratidão. A Camila disse que ela é ariana e que não briga, não é briguenta, mas eu sou o contraponto dela, sou libriana e eu tenho um pezinho na briga, por mais que eu tente ser coraçãozinho. Estou falando isso para o YouTube, gente. Então, Suzana, você tinha comentado que você conhece algumas técnicas terapêuticas que pode auxiliar quem tem ansiedade, quem é ansioso. Você poderia explicar ou citar algumas? Então, vamos dizer assim, no controle físico, né, praticamente da ansiedade, né, na fitoterapia, a gente tem muitas ervas, né, que são ansiolíticas, né? Algumas são ansiolíticas e são relaxantes musculares, porque uma coisa também fica muito ligada à outra, né? A ansiedade, né? Esse pensamento acelerado, muitas vezes também acaba se ligando na rigidez muscular. A pessoa fica tensa, dura, dói o corpo, dói o pescoço, dói a cabeça. Então, na fitoterapia, a gente tem várias ervas que a gente pode tomar sob forma de tintura, sob forma de chá, ou então mandar manipular o extrato seco padronizado, né? Porque fica mais fácil, você pode levar na bolsa e tomar e realmente fazer, se tratar com aquilo. E na aromaterapia, os óleos essenciais têm um outro processo de funcionamento, né? Então, você inala o óleo essencial e isso vai diretamente para o seu cérebro, né? Atingindo o seu sistema límbico, né? E ali você pode ter um controle de ansiedade. Então, assim, eu muitas vezes recomendo, olha, faz um spray, né? Põe no álcool de cereais e passa esse spray com óleo essencial na sua cama, né? No seu ambiente, né? Antes de dormir, a meia hora, uma hora antes de dormir, né? Porque o fato de você inalar, por exemplo, um óleo de lavanda, né? Meia hora antes de dormir, vai mexer diretamente dentro do seu cérebro e você vai ficar mais calmo, né? Conseguir dormir, não ficar com aquele pensamento te aborrecendo ali, né? E aí às vezes eu faço sinergias de óleos essenciais, né? Porque, por exemplo, se é uma mulher, né? Então eu procuro dar, por exemplo, lavanda e gerânio. Por quê? Porque o gerânio estimula esse nosso lado feminino, né? Maternal, né? A autoestima, tudo isso. Então, provoca na pessoa essa sensação de bem-estar, né? De relaxamento para dormir. Né? Porque eu, pelo menos assim, dos períodos de ansiedade que eu já tive, é horrível você ficar sem dormir.
né? Porque o seu problema não diminui, ele aumenta, porque aí você vai, né, ter o cansaço da noite mal dormida, né? A sua cabeça já não funciona tão bem porque você não dormiu, seu cérebro não descansou, né? Então, você vai pensar pior, né? Não vai ter pior raciocínio no dia seguinte. E muitas vezes pode ter levantar com uma dor de cabeça, né? E não conseguir fazer mais nada. Então, assim, para isso, óleo essencial, né? E até para dor de cabeça, né? A gente tem um óleo essencial que você passa nas têmporas, aspira, ele dá uma aliviada na dor de cabeça, né? Então, existem muitas maneiras, né, da gente usar outros meios, né, que não só um remédio químico, né, para ajudar numa crise de ansiedade. Gratidão, Suzana. Então, aí vai algumas dicas de aromaterapia. No caso, Camila, você poderia falar sobre os florais? Há algum floral, alguma fórmula que possa auxiliar quando a pessoa está num pico, numa crise de ansiedade, ou ao longo do tempo está ansioso? Eu trabalho com a linha dos florais de Saint-Germain e eu diria que tem 3 fórmulas do sistema que seriam muito boas para os estados, né, de ansiedade. Então, a gente tem o anti-estresse, que é quando eu sei que vai acontecer alguma coisa que vai me deixar ansioso, ansiosa, que eu posso usar. A gente tem um que é para quando eu já me vejo ansiosa. Então, eu sou uma pessoa ansiosa e quero controlar, eu quero trabalhar isso em mim, que chama calma e tranquilidade. Então, que eu vou poder usar também. E o outro, a sensação de ansiedade. Então, quando eu estou começando a me sentir ansioso, ansiosa. Então, essas 3 fórmulas eu posso usar, escolher uma ou usar 2 simultaneamente. E normalmente eu peço para tomar uns 30 dias, viu, Dé? Tomar um tempo prolongado e vamos associando técnicas. Assim como os florais, a gente tem o reiki, tem as meditações de relaxamento, de respiração, que é muito legal. E olhar também para o familiar, para a casa da pessoa. Porque às vezes ela está ansiosa por conta do marido, do filho, do cachorro, de alguma coisa que está acontecendo lá. Então, muitas vezes, que nem a Su falou, os olhos, a gente vai trabalhar a família inteira, num borrifador, que nem ela falou. Então, acredito que é isso, né? Depois eu posso colocar na descrição do vídeo para vocês e aqui para quem está ao vivo. Gratidão. E a acupuntura auxilia? A acupuntura auxilia, sim. A Su falou da aurícula. A aurícula é muito legal, que é só na orelha. A acupuntura sistêmica com agulha também. Porém, se a pessoa está numa crise muito acentuada, muitas vezes ela não permite a inserção das agulhas. Então, a gente pode usar a cromopuntura, né, com bastão de cromo. A gente pode usar também o laser, que é uma outra técnica. A cromoterapia, de forma geral. Mas a acupuntura, sim, é uma das técnicas que ajuda bastante, né? Gratidão. E como sugestão da minha parte, eu acho que talvez a primeira técnica, vamos chamar assim, mas é uma arte marcial que eu aprendi e que respeito muito, venero muito, que é o Tai Chi Chuan. Foi o meu primeiro contato com o mundo das terapias. E o Tai Chi Chuan um ótimo recurso para que a gente consiga nos conhecer, nos autoconhecer, autoconhecimento, e também trazer essa tranquilidade, essa calma, essa tranquilidade, porque tem técnicas de respiração, tem técnicas de movimentos, tanto que é considerada uma meditação em movimento. Então, ele é calmo, é tranquilo. Então, isso ao longo do tempo, você praticando, você consegue também, vamos dizer assim, baixar a bola, né? Porque você também vai estar trabalhando com o momento presente. Quando você coloca o pé em determinado lugar, quando você leva a mão à sua frente, você vai estar prestando atenção nesses movimentos.
E o interessante do Tai Chi Chuan que ele na China, né, é considerado, por exemplo, o Kung Fu. Ele é uma arte marcial, mas é mais para o externo. Você precisa ir para o externo. Ele é mais rápido, ele é mais precisa de força física, né? É, mas o Tai Chi Chuan, você vai estar também trabalhando com essa questão da força física, mas não é físico para o externo, é para o interno. Você vai estar se fortalecendo, né? Fortalecendo a sua mente e o seu corpo. E eu acho que é muito bacana também, é uma das minhas sugestões. É, uma outra sugestão que eu posso dar é a questão da constelação familiar, porque com a constelação familiar você pode também verificar se não há nenhum trauma na sua família, ou você mesmo tenha passado algum tipo de trauma, ou algum antepassado seu, a sua família, tenha alguém ansioso, de repente o avô era ansioso, o pai é ansioso, passa para o filho, e o filho vai passar para o seu filho também. Então, é algo que está emaranhado em algum momento da vida dessa família, e quando você abre o campo de memórias dessa família, que a gente chama também de campo mórfico, você consegue trabalhar e identificar e desemaranhar, vamos dizer assim, esses nós. Então, quando acontece isso, a gente vai estar vendo aquele problema e tomando a consciência. E aí sim a gente consegue, além de identificar, resolver. É uma das questões. E uma sugestão que eu acho que muita gente, principalmente agora na pandemia, começou a tentar abaixar um pouquinho a ansiedade, foi adotar um bichinho de estimação. Tudo bem que tem um contraponto aí, que muita gente foi por impulso, né? E depois abandonou. Mas tirando isso, quando você tem um bichinho de estimação, um gatinho, um cachorro, um coelho que seja, um hamster, você vai ter aquele momento de desestresse, vamos dizer assim. Você vai estar naquele momento de estar cuidando de alguém ou cuidando de um ser. Então, é uma forma também de uma troca muito bacana. Particularmente, eu tenho gatos, e tenho uma cachorra maluca aqui, mas tudo bem. Mas os gatos me deixam calmos. Tudo bem que tem umas tretas de vez em quando, que eles brigam e tal, mas eu acho que compensa tudo. E tá, eu não posso ter uma, um bichinho, porque eu moro ou num apartamento, ou moro com meus pais, mas você pode, de repente, ter uma planta, que seja um vasinho de planta que você possa pelo menos que seja 10 minutos por dia, que seja colocando aguinha, mesmo que conversando com ela, é uma forma de você desestressar, colocar o pé tirar o pé do acelerador, vamos dizer assim, e respirar, porque vai trazer você para o seu momento presente. Então, seriam minhas 3 dicas de como desestressar, vamos dizer assim, de você ficar menos ansioso ou menos ansiosa. Então, a gente pode ir para as considerações finais, certo? E quem está aqui com a gente aqui ao vivo, fique mais um pouquinho, vai acabar daqui a pouco a nossa o nosso vídeo, a nossa gravação, mas aí teremos uma roda de conversa. E você que está no YouTube, coloque aí nos comentários se você é ansioso e o que você faz para você ficar menos ansioso. Suzana, você poderia fazer as considerações finais? Então, aproveitar o seu gancho, né, e comentar o seguinte: o contato com a Terra, né, os chineses dizem que você tendo contato dos seus pés, das suas mãos com a terra, você troca energia, né? Estabiliza o seu espírito, a sua mente, né? Até dizem que na China os mestres ensinam a você ficar descalço e abraçar uma árvore. A árvore é como se fosse um para-raio, né?
ela descarrega aquela energia ruim, né? E transmuta com você para uma energia melhor, né? Então, existem... Aí você também falou de Tai Chi Chuan e tudo. Aí uma outra coisa que eu gostaria de comentar é o seguinte: a atividade física também é como se diz, uma ajuda para quem tem ansiedade, porque a atividade física não é só movimentar o corpo e pensar só no corpo. Existe a produção de hormônios, né? Hormônios do prazer, serotonina, dopamina, melatonina, que quando você está em movimento, né? No movimento regular, você está cuidando também do seu organismo e da sua mente, né? Então, é isso. São muitas técnicas, né? E é preciso que a pessoa se identifique com alguma delas e comece a praticar. É a solução para o momento, né? Que nós estamos, assim, num momento onde está todo mundo ansioso. É isso. Gratidão, Su. Até eu sugeri o Tai Chi Chuan, mas também nós temos o Liang Kun e temos também o Qigong, que são técnicas chinesas que também traz essa harmonização, esse reequilíbrio, tanto a parte física, corporal, quanto também energético. Camila, você poderia fazer as considerações finais? Eu acho que o que está sendo bem interessante, a gente está fazendo um trabalho nas nossas redes sociais, né, sobre a ansiedade, é que não era falado sobre isso. As pessoas tinham vergonha, e muitas vezes ouviam que era frescura, que era drama, que era mimimi, e não é, é uma realidade. Então fica aí o convite, vamos falar sobre isso. Vamos falar das nossas fragilidades, vulnerabilidades e vamos tentar juntos encontrar um caminho para se equilibrar. Seja com as técnicas, seja, a gente não falou aqui, né, mas muitas vezes você pode também recorrer a um psiquiatra, tomar um remédio, não é vergonha nenhuma, mas é importante que a gente fale e fale, fale muito mais. Então, fica o convite para que vocês nos acompanhem e deixem os seus comentários no vídeo. Então, muito, muito obrigada com você, Dé. Gratidão. Eu gostaria de agradecer a minhas companheiras aqui de jornada, que faz parte do nosso grupo Vijaya Rei. Lembrando que nós temos ambulatório de Reiki às terça-feira aqui no Zoom, pelo Zoom, e também nós enviamos Reiki à distância nas quartas, quinta e sábado. Então, caso alguém tenha interesse e que não esteja ainda no nosso grupo de WhatsApp, lá de pacientes, é só entrar em contato com a gente. A descrição as nossas descrições, as nossas redes sociais estará abaixo desse vídeo. E agradecer pela oportunidade de estarmos aqui falando sobre esse tema tão importante e lembrando que ansiedade não é frescura. Qualquer um de nós, em algum momento da nossa vida, pode ficar ansioso, ficar ansiosa e ter realmente uma crise que precisa de ajuda. Então, não tenha vergonha. Fale, converse, mas saiba para quem pedir ajuda, porque às vezes a pessoa que está pedindo ajuda dentro de casa, nem sempre a pessoa está apta a estar ajudando. Então, então, a recomendação, vou dizer assim, é buscar ajuda, mas nos meios certos, corretos. Então, mais uma vez, gratidão a todos e até a próxima partilha.